Agora imagina a seguinte situação, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando o Balanço Geral. Você conhece uma pessoa, presta atenção nessa história aqui. Olha o que eu vou te contar. Imagina comigo, você conhece uma pessoa há bastante tempo. Cria uma amizade bonita, uma relação bonita. A pessoa conhece a sua família, passa a frequentar a sua casa. A confiança, com o passar dos anos, ela vai aumentando. Aí os amigos, já têm aquela relação de confiança, passam a trabalhar juntos, investir juntos. Tudo para dar certo, é o que se imagina. Mas é o seguinte, olha só. Por isso tudo que o Jean Carlos jamais poderia imaginar, que o Sandro Marcelo, então o melhor amigo dele, seria capaz de fazer o que fez. Os dois trabalhavam juntos na empresa do Sandro, uma empreiteira que constrói usinas de energia solar Brasil afora. Os negócios estavam indo bem. Iam bem os negócios. Na verdade, bem até demais. Até que o Jean começou a desconfiar. Começou a pesquisar e descobriu que uma das obras estava superfaturada. Jean não gostou disso, denunciou o esquema ao dono da fazenda onde a usina estava sendo construída, mas pagou um preço caríssimo por isso. Pagou com a vida. Põe a reportagem no ar. Esse é Sandro Marcelo Castellan, que em depoimento após a morte do então melhor amigo, fala aos policiais da relação entre ele e Jean Carlos Pereira. Eu sou dono da empresa e dei a oportunidade para o Jean como meu amigo, para estar comigo e ser o meu braço direito na minha ausência. Praticamente seu melhor amigo foi executado. O senhor não tem temor? Eu não pensei nisso, assim, de maldade contra mim, porque eu nunca fiz mal para ninguém nessa vida. Eu não acredito que alguém possa fazer isso dessa forma para mim. Jean foi assassinado no dia 10 de fevereiro. Ele estava na empresa em que trabalhava no bairro Prado Velho, em Curitiba, quando um homem armado com uma pistola 9mm invadiu o local. O homem atirou em Jean na frente de todos os funcionários e até do filho do empresário. Durante as investigações, a polícia descobriu que os assassinos utilizaram esse veículo, um mini furgão branco. E foi a partir da identificação do veículo que toda a história da morte do empresário foi desvendada. Um crime envolvendo amizade, confiança, família e traição. Marcelo Castellan, que foi ouvido logo após o crime como testemunha, no depoimento fez questão de deixar claro que nem o dinheiro seria capaz de separar a amizade dele e de Jean Carlos. Ele deve muito pro senhor, né? Ou pelo menos era uma relação de amizade. Grande, muito próximo. Muito próximo. Muito. Mas em 10 meses de investigações, a polícia hoje não tem mais dúvidas. Marcelo Castellan foi o mandante da morte do melhor amigo. Essa pessoa que logo após o crime esteve aqui era o mandante, era a pessoa que executou friamente. E executou friamente quem? Executou friamente o seu melhor amigo. A polícia descobriu que Marcelo Castellan, que dizia ter uma amizade acima de qualquer coisa ou dinheiro, se desentendeu com Jean por causa de uma obra privada em Goiás, a construção de uma termoelétrica em uma fazenda. Jean teria descoberto irregularidades e o superfaturamento do serviço que estava sendo executado e acabou denunciando o caso ao dono da obra. E esse teria sido o motivo do fim da amizade entre os dois. Ao voltar para o Paraná, Jean começou a receber ameaças. Sabia que podia morrer. As investigações apontaram que Marcelo Castellan pediu ajuda a um outro amigo, João Púlvero Júnior, que depois chamou Dilson Fábio de Oliveira para contratar o assassino. Nas imagens do dia do crime, Bruno Miguel Ramos Embusque é o homem que aparece no vídeo. É ele quem atira contra Jean e foge. Na época, a polícia descobriu que Bruno retirou a tornozeleira eletrônica
para cometer o crime. Ele foi contratado, retirou a tornozeleira na cidade de Matinhos para vir cometer o crime. E nós conseguimos, inclusive, a confissão dele, desse investigado, em que ele afirma que foi contratado por outras pessoas, que eu não posso mencionar o nome por questões legais, né? E que tem como mandante o melhor amigo da vítima. Nesse áudio, um dos envolvidos na morte de Jean tenta tranquilizar os comparsas. Ele diz que tem muitos contatos e que mesmo com a investigação da polícia, o caso não vai dar em nada. A gente já molhou a mão de muita gente grande. Nem você, cara, Juscelino, não se meta, não abra a boca nesse processo, que ele pode ser advogado, ele pode ser nenhuma, cara, em questão do processo, tá? Os caras que a gente envolveu nisso aí, cara, são, digamos que acima do maior superior dele. Os caras que estão salvando a nossa pele estão nível de Sérgio Moro pra cima, tá? Então, cara, ninguém se mete, só acompanha. Se eu souber que vocês se meteram, cara, eu lavo minhas mãos, cara, e tiro o meu da reta. E se alguém falar meu nome, cara, você tá ligado que eu tenho contato no mundo inteiro. Então eu tô fazendo tudo isso pra te ajudar, irmão. As investigações revelaram que na época do crime, Marcelo Castelã teria oferecido R$50 mil para que Jean Carlos Pereira fosse assassinado. Com a prisão dos 3 acusados de participação na morte de Jean Carlos Pereira, o empresário Marcelo Castelã, que foi um dos primeiros a ser ouvido durante as investigações, sabendo que também poderia ser preso, simplesmente desapareceu. Casado com uma médica e com negócios bilionários pelo país, Sandro Marcelo Castelã teve os bens bloqueados e um veículo avaliado em mais de R$300 mil apreendido. Sandro está com mandado de prisão expedido e continua foragido. A suspeita da polícia é de que ele esteja escondido aqui mesmo no Paraná. Para o delegado que investigou o caso, a morte de Jean Carlos Pereira é mais que um caso de infidelidade, traição e falsidade. A vítima foi morta ao lado de uma criança pequena, conforme imagem das câmeras de segurança. Então, é uma imagem, é uma cena que nos chocou, que nos deixou abalados. Por quê? Porque não se trata de uma execução normal, se trata de uma execução programada por alguém que frequentava a casa da vítima, que conhecia a vítima, que era amigo da vítima e que devia, pelo contrário, auxiliar o seu amigo. E foi ouvido nessa delegacia, no primeiro momento, como declarante, porque não prestou depoimento, não prestou compromisso de dizer a verdade, mas não porque era investigado, porque ele era amigo da vítima. Você consegue imaginar isso aqui, ó? Amizade, traição e morte. 2 amigos se conheceram, as famílias se uniram, frequentaram a casa. O Marcelo, então, resolveu trabalhar, convidar o Jean para trabalhar com ele, enfim, criaram ali uma relação de amizade. No próprio depoimento do Marcelo, você viu aí que ele falou ao delegado, né, que convidou o Marcelo, que seria o homem de confiança dele, o segundo na ordem do dia, assim que ele não estivesse ausente, para tomar talvez as decisões. E aí, esse homem, que é o Jean, viu um negócio que ele achou que era errado. Falou, não, isso aqui é errado, isso não está certo, isso não está certo. E resolve então denunciar. E aí essa amizade acaba sendo rompida, rasgada por um crime. Segundo a polícia, esse homem, que era o amigo, teria mandado executar o Jean. E aí é o seguinte, o que chama a atenção, doutora Márcia Marcondes, desse caso, é uma das entrevistas, aliás, uma das sonoras que a gente tem, o áudio que a gente tem aí, né, para quem está em casa entender, de um dos envolvidos no crime, que ele diz que a investigação não vai dar em nada, né? Mas parece que ele estava enganado. Põe esse áudio aí de novo para mim, quero ver. A gente já molhou a mão de muita gente grande. Nem você, cara, Juscelino, não se meta, não abra a boca nesse processo, que ele pode ser advogado, ele pode ser
nenhuma, cara, em questão do processo, tá? Os caras que a gente envolveu nisso aí, cara, são, digamos que acima do maior superior dele. Os caras que estão salvando a nossa pele estão nível de Sérgio Moro pra cima, tá? Então, cara, ninguém se mete, só acompanha. Se eu souber que vocês se meteram, cara, eu lavo minhas mãos, cara, e tiro o meu da reta. E se alguém falar meu nome, cara, você tá ligado que eu tenho contato no mundo inteiro. Então eu tô fazendo tudo isso pra te ajudar, irmão. É o, como se diz da gíria, como se diz no popular, é o pip, né? Se acha, né? Se acha, é o dono da razão. Sérgio Moro pra cima, que é isso? Estamos vivendo num país livre, democrático. A justiça tem que imperar, não tenha dúvida. E nesse caso, doutora Márcia, nesse caso, o suspeito aí não tinha razão, né, doutora? Durante a sonora eu fiquei pensando assim, acho que ele joga truco, né? Ele tava blefando, ele tentou intimidar a outra parte, dizendo assim, olha, vocês não se metam, porque pra mim não vai sobrar, tá tudo resolvido, tô fazendo pra ajudar vocês, quando na verdade ele só tava com medo de acontecer exatamente o que aconteceu, né? De ser descoberto, e agora tá com mandado de prisão em aberto, e com certeza, uma maior brevidade será preso, né? Agora, o suspeito de ter encomendado o crime, que é esse homem que está no centro da tela, que você está vendo aí na sua TV, na sua casa. Pois é, ele teve na delegacia, ele prestou um depoimento, ele era um amigão do Gênero. Aí é o seguinte, prestou depoimento, a polícia estava com ele lá. E aí o que ele disse? Não, eu sou um homem que não tenho medo de nada, ninguém faria mal para mim, nunca fiz mal para ninguém. Será? Olha a cara de pau. Eu sou dono da empresa e dei a oportunidade para o Jean como meu amigo, para estar comigo e ser meu braço direito na minha ausência. Praticamente seu melhor amigo foi executado. O senhor não tem temor? Eu não pensei nisso, assim, de maldade contra mim, porque eu nunca fiz mal para ninguém nessa vida. Eu não acredito que alguém possa fazer isso dessa forma para mim. Pois é, doutora Márcia, e aí é o seguinte, depois que deu esse depoimento, o homem desapareceu, não se sabe onde é que ele tá. E aí a pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte, quando se tem dinheiro fica mais fácil fugir da polícia? A polícia vai conseguir chegar nele, doutora Márcia? Com certeza, vai ainda mais com as divulgações, porque um grande aliado da polícia é realmente o cidadão de bem, é a população, que acaba dizendo, olha, eu vi lá no BG essa pessoa e parece que a polícia está procurando por ele. E aí ele vai ser preso com certeza. E aí, doutora Márcia, o que eu quero saber é o seguinte, se a pessoa não deve nada, se a pessoa não tem nenhum problema, a essa altura do campeonato, o que deveria fazer, doutora Márcia? Com certeza, deveria se apresentar, trazer informações que o defendam, né? Mas parece que ele não está conseguindo essa linha de raciocínio, né? A gente segue acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral.